Frustrante, né, cara? Mais uma derrota humilhante do Vasco no Campeonato Brasileiro. 4-1 Palmeiras em cima do Vasco. Esse era o resultado que era para fazer os jogadores do Vasco, principalmente, estarem muito revoltados com a atuação que eles tiveram no jogo de hoje, principalmente no segundo tempo. Mas eu sei que para eles já é normal, cara. Porque hoje virou normal o Vasco ir jogar fora de casa contra o Palmeiras, hoje lá no Nubank Park, e tomar um resultado desses de 4-1. Virou normal o Vasco ser motivo de chacota em Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, afundado na zona de rebaixamento, e deveria ser algo completamente inaceitável para os próprios jogadores, para os dirigentes do Vasco e principalmente para nós torcedores. Nós não podemos chegar e aceitar um resultado desse e achar que tá tudo normal. Se ganhar do Vitória no meio de semana, não, agora tá tudo normal, a gente não pode normalizar mais isso dentro do Vasco. Me fala qual outro time grande acha normal tomar um 4-1 de um outro clube grande no Brasil. Não existe, cara. E o que mais me entristece desse jogo, sabe o que é? É que o Vasco ainda fez um bom primeiro tempo. Eu não vou falar que foi um grande primeiro tempo do Vasco, porque eu acho que poderia ter sido melhor ainda, já que o Vasco poderia ter aproveitado as oportunidades de gol que teve, as possibilidades de encontrar melhores jogadores também para concluir a gol. O Vasco poderia ter feito ainda melhor o primeiro tempo. Mas o primeiro tempo deu para mostrar para vocês aquilo que eu vinha falando. O Palmeiras não é nenhum bicho, papão. Se o Vasco fizer um jogo organizado, taticamente, como foi no primeiro tempo, se tivesse voltado dessa maneira para a segunda etapa, tinha grandes chances de sair vencedor do confronto. Só que o que acontece? O Vasco fez um grande primeiro tempo, vou mostrar daqui a pouco para vocês como o Vasco se distribuiu para jogar bem no primeiro tempo, tirar essas armas que tem o Palmeiras e o Vasco conseguir se armar no jogo, para no segundo tempo, em 11 minutos, 10, 11 minutos, o jogo já estava 3-0 pro Palmeiras. E aí tu fala, porra, então o Palmeiras jogou muito nesses 10 minutos. Nem precisou, cara. Isso é o que mais me espanta. O Palmeiras não precisou fazer uma atuação de galo em 10 minutos para meter 3 gols no Vasco. O primeiro gol que o Vasco leva, muita felicidade no chute do Flaco Lopes, mas é um time que não tira espaço na hora de finalizar, cara. Zona 14 do campo é a zona que mais sai em gols. Naquela região, entrada da área funil, você não pode dar espaço para a finalização. Vários jogadores errariam aquele chute que tentou o Flaco Lopes. Mas quando você está enfrentando um adversário que, por mais que não esteja no seu melhor momento, tem qualidade técnica, você não pode dar um vacilo como deu o Vasco nesse jogo. E aí, levou o gol de uma forma... Golaço do Flaco Lopes, mas aí você tem o Tietchan ali perto da jogada, você tem o Cuesta perto da jogada, para tirar o bate. Joga o corpo na frente, cara. Coloca o pé na frente, impede a finalização. Ninguém impediu a finalização. 1-0 Palmeiras. Mas mesmo 1-0, é um resultado que dá pra você tentar empatar, tentar virar. Só que o Vasco ele se perde completamente no jogo após levar o gol. E aí é a fraqueza mental dos jogadores do Vasco. Com um time bem postado no primeiro tempo, completamente no segundo tempo, morre, acaba. E aí sai o segundo gol do Palmeiras, em um lance do Cuesta com o braço aberto. Mas antes desse braço aberto do Cuesta, o Vasco perdendo dividida, um Vasco cedendo espaço para cruzamento. O Vitor Roque tem 1,75m, se eu não me engano, ou até menos, acho que tem 1,72m, ganhando no jogo aéreo do Cuesta. E aí tem o pênalti pro Palmeiras, que realmente foi pênalti, o Cuesta com o braço aberto ali. E 2-0 Palmeiras, o do Vitor Roque. E aí, para ser assintomático, né, o time do Vasco, o Sousa erra o tempo de bola, o Vasco tentando se lançar para o campo de ataque já desesperadamente, erra o tempo de bola. Contra-ataque do Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras talvez seja uma das melhores virtudes desse time da Abel Ferreira, jogar em transição rápida, em contra-ataque. Mas era uma bola completamente defensável para o Léo Jardim. Eu não sou mais aquela pessoa que chega aqui, escracha o jogador, fala que o jogador é inútil, imprestável. Mas o Léo Jardim, mais uma vez, falha em um jogo importante pro Vasco. E se continuar com falha de goleiro, vai ser impossível o Vasco ser competitivo. O Léo Jardim não pode continuar falhando. O chute do Maurício era completamente indefensável. Um chute rasteiro com a perna ruim do Maurício, um chute relativamente fraco. E o Léo Jardim aceita a finalização do Maurício.
Ele aceita, cara. Você não pode, um goleiro de alto nível não pode levar um gol desse. E, pô, se você tá jogando uma pelada de final de semana, tu levar um gol desse, porra, normal. A gente tá falando de goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro. Talvez, se eu não me engano, o goleiro mais bem pago do Brasil, pô. Tu não pode levar um gol desse. Eu vejo um momento ruim do Léo Jardim no gol do Vasco. Aí 3-0 Palmeiras, o Pedro Emanuel pensa assim, cara, sabe o quê? Vou poupar já pro próximo jogo. Tiro o Thiago Mendes, tiro o Cuiabano, tiro o Andrés Gomes, dá minutagem para outros jogadores. E alguns desses jogadores aproveitaram. E aqui a gente tem que falar do lado positivo. Se o Vasco perde oportunidades no primeiro tempo, teve a finalização do Thiago Mendes, o Carlos Miguel fez uma grande defesa. Outros lances que o Vasco recupera a bola, a transição, erra e não consegue concluir. No lance do próprio David, que é um lance que, pô, beleza, tava impedido, né? Depois poderia ter a checagem se sai o gol, o Bandeirinha marcou no campo, é um lance que até me parecia que tava à frente, mas aí tem questão da paralaxe e tudo mais. Mas mesmo se tiver impedido, o David não pode perder um gol daqueles. É um absurdo, cara. Um time do Vasco que tá na situação que tá, você tem que ser letal. Aparece a oportunidade, faz o gol. Não faz. E aí, cara, o Vasco precisa contratar, o Vasco precisa se movimentar. Pra ontem. Hoje apareceu o Marcos Lamaque lá no gramado. Eu tenho certeza que ele, realmente sendo vascaíno, ele tá tão indignado quanto a gente. Se eu tivesse dinheiro, eu sendo vascaíno indignado em processo de comprar o clube, eu falaria, cara, na situação que tá, tem que gastar, tem que contratar. Ah, mas a justiça não deixa. Irmão, dá um jeito. Pra tudo na vida há um jeito. O que não pode é o Vasco continuar passando esses vexames e essas humilhações. Isso não dá pra continuar acontecendo. Atitudes precisam ser tomadas, cara. Esse time precisa ouvir. Cara, não dá pra levar 3 gols em 10 minutos. Isso nem em pelada acontece, porra. Leva o primeiro, levou o segundo. Calma. Marca, que para. Não, é impossível, cara. A parada dessas. Mas falando sobre os pontos positivos, após as substituições, Colídio entrou muito bem no jogo, jogando como esse falso 9, saindo da área. Dá pra ver que é um jogador que tem refino técnico com a bola. Fez o gol. Ah, mas o Colídio ele não é 9, ele não gosta de jogar de 9, ele não é centroavante, ele não é fazedor de gols. Cara, mas ele, assim, mostrou que tem mais a apresentar do que o David jogando nessa função. Pra mim, hoje, é o que tem de melhor ali o Colídio. Então você utiliza ele ali. Se é o que tem de melhor, você utiliza, cara. Ele mostrou características interessantes. O Marino fez uma boa jogada. Mais uma chance de gol que o Vasco perde com o Nuno Moreira. Cara a cara com o Carlos Miguel. Tu não pode perder uma chance dessas, cara. É o Palmeiras que faz um gol que nem é chance de gol, de fora da área. O outro lance também do Maurício que nem era uma chance tão clara de gol. Aí tem um pênalti, beleza, ok. Mas o Vasco, com oportunidades talvez até mais claras, não faz o gol. Porra, aquela do Nuno Moreira na perna boa dele, tu tem que fazer o gol. E aí depois o Avelar também, que é uma notícia positiva. O Avelar que é um jovem garoto que, assim, a gente sabe da qualidade do Avelar, a gente acompanha um pouco mais categorias de base, mas ele sempre que ele é solicitado no profissional, ele consegue se apresentar bem. Fez uma grande jogada. O Ramon Rick também aparecendo. Pra mim, porra, o Tietê é um jogador que... eu não acho o Tietê aquele cara horroroso, inútil. Mas hoje foi um jogo ruim do Tietê, cá entre nós. Finalizações dele muito ruim ali na entrada da área. E aí tu vê a diferença de jogador. O Flávio Lopes parece ser oportunidade pra ele na entrada da área, gol. Pro Tietchan na entrada da área, ele aparece a oportunidade, a bola tá lá, tá fora do estádio já. Não dá, não dá. Aí tem um gol do Colídio, já elogiei ele. O próprio Marino fez uma boa jogada, falei pra vocês. Mas aí tu vê, no quarto gol do Palmeiras, na finalização do Flaco Lopes, o Vasco vai perdendo divididas. Péssimo. Mas o Léo Jardim, de novo, cara, aquela bola é defensável, porra. Um goleiro de alto nível. Quando a gente vai falar de alto nível, as pessoas não gostam, cara. Do Alisson, por exemplo, do Liverpool. Mas, porra, eu assisto o Alisson agarrando um gol do Liverpool há 10 anos. É incomparável o nível de qualidade de um goleiro pro outro, porra. É absurdo o nível de diferença. Absurdo, absurdo. Não é que o Léo Jardim seja horrível, mas goleiro de alto nível, bola daquelas geralmente pega. Um chutão no ângulo. O Flaco Lopes no quarto gol. Primeiro gol, porra, era indefensável. Mas no quarto gol, me ajuda a te ajudar, cara. O Léo Jardim ele tem problema nessa bola alta. Vocês lembram daquele gol do Hulk lá no Atlético Mineiro? Ele tem problema nessa bola alta. Ele, dificilmente, quando essa bola vai ali, ele consegue pegar.
Dificilmente, não precisa nem ir tão no ângulo. Se for ali, é um ponto fraco ali do Léo Jardim. Ele não é um goleiro tão alto, né? Ele é um goleiro que tem 1,88 m de altura. E aí, goleiros mais altos têm mais facilidade com essa bola no alto, ali em cima. Contratar é a palavra da vez. Mas vamos entender aqui um pouco, cara, o que o Vasco fez no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo funcionou. Aí, porra, é culpa do técnico? Não sei. Acho que não, né? Esses foram os comportamentos táticos de Vasco versus Palmeiras. O primeiro tempo do Vasco que funcionou, né? O Palmeiras hoje jogando num 3-4-1-2, assim a gente pode ler o sistema tático do Palmeiras. O Jai entrou aqui para fazer esse zagueiro pelo lado direito no lugar do Murilo. E assim, o Jai conseguiu fazer E assim, o Jai conseguiu fazer bem essa função. Muitas vezes ele jogava bem aberto aqui, o Gustavo Gomes centralizado, o Barbosa abria bastante, o Marlon Freitas baixava para fazer essa saída de bola. E aí o Palmeiras tinha muitos jogadores centralizados no setor do meio de campo, com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, o próprio Maurício e o Andrés Pereira. Pelo menos esses quatro tinham no meio de campo. O Arthur adiantava aqui para dar amplitude por um lado e o Alan dava amplitude pelo outro lado do Palmeiras. Mas o Vasco foi bem no primeiro tempo para tirar essas opções de passe do Palmeiras, porque o David marcava muitas vezes, ou o Andrés Pereira, que funcionava aqui como um pivô, marcava com a sombra. O Marlon Freitas também poderia ser marcado aqui pelo David. O Thiago Mendes poderia chegar aqui também no Andrés Pereira. O Andrés Gomes tinha um papel híbrido, né, que de marcar o Giai e também fechar algumas linhas de passe aqui para ele. Por exemplo, o Giai abria bastante, o Andrés Gomes marcava nessa região aqui. A mesma coisa fazia o Adson do outro lado. Então o Vasco marcava praticamente em um 4-3-3. Tinha 3 jogadores na frente, tinha o Tietchan marcando no meio de campo, tinha o Souza que acompanhava bastante aqui as movimentações do Flaco Lopes e tinha um papel híbrido para ajudar nesses saltos que vocês já conhecem aqui do Cuesta também para acompanhar o Vitor Roque. E o Robert Renan muitas vezes era um cara mais de sobra. No segundo tempo a gente viu muitos embates do Robert Renan já contra o Flaco Lopes, aí a lógica mudou um pouquinho. Então o Vasco estava muito bem encaixado com a sua marcação no primeiro tempo. O Vasco conseguia conter os avanços do Palmeiras dessa maneira aqui. O Palmeiras não tinha linha de passe. Você vê o Palmeiras rifando bola, errando lançamento longo. O Palmeiras não conseguia trabalhar por dentro na entrada da área do Vasco. E termina o primeiro tempo com o Palmeiras sem uma chance clara de gol. O Vasco se portou muito bem no primeiro tempo. As chances de gol foram do Vasco. E para mim, o principal feito do Vasco foi na hora de marcar, quando não tinha posse de bola. O Vasco fechava muito bem os espaços do Palmeiras. Encaixava muito bem a marcação, manipulava o Palmeiras quando ia para um lado, a marcação do Vasco encaixava certinho, para o outro a mesma coisa. Só que qual foi o problema do Vasco no primeiro tempo? Apareceu oportunidade para o Thiago Mendes, Carlos Miguel fez uma grande defesa, não fez o gol. Outras possibilidades de contra-ataque, possibilidade de transição rápida, o Vasco pecando na hora de desacelerar. Teve até uma bola do Cuiabano que ele erra o cruzamento que quase saiu o gol, mas o David estava livre ali no segundo pau, que poderia ter sido um lance de maior perigo. O Vasco não cedendo oportunidades, criando na medida do possível suas oportunidades, fazendo um jogo ali de fato, né, de igual para igual com o Palmeiras. Porém, eu vi o Vasco melhor na primeira etapa. O Vasco teve melhores oportunidades, os jogadores do Vasco estavam mais à vontade em campo. Só que esse time sumiu no segundo tempo. Sumiu no segundo tempo. Em 10 minutos o Vasco leva 3 gols, cara. E aí não tem muito o que você explicar taticamente, porque golaço do Flaco Lopes de fora da área. Beleza, ok. Faltou pressão ali, faltou alguém na frente dele. Depois vem o gol também do Maurício. Aí tem também o gol do Vitor Roque de um pênalti absurdamente ali do Cuesta. E aí o quarto gol do Flaco Lopes, também de fora da área. Pra mim, falha do Léo Jardim, assim como no gol do Maurício. E desmonta tudo. E aí, o Pedro Emanuel fez mudanças. Quem eu gostei, né? Volta a repetir para vocês, foi o Colídio. O Colídio funcionando muito bem como esse falso 9, puxando a marcação de zagueiro do Palmeiras. Ora, o Gustavo Gomes poderia acompanhar ele, mas o Palmeiras também mudou no segundo tempo, entrou o Murilo. E, cara, o Vasco consegue fazer um golzinho ali de honra e esse foi o desenho da partida. Um Vasco bem encaixado na marcação no primeiro tempo, muito bem taticamente. Segundo tempo, difícil encontrar palavras, cara. É difícil. Eu tô sendo sincero pra vocês, cara, eu tô com uma dor de dente muito grande há alguns dias, tentando fazer tratamento, tentando melhorar, mas tá complicado. E o Vasco ainda me complica ainda mais com esse resultado, caramba. Mas é isso. Mas esse é o nosso vídeo de hoje, cara. Infelizmente, mais uma derrota. Ou contrata, ou estamos seguindo ali a cartilha do rebaixamento. Se o Vasco não contratar essa posição aqui, a gente não se atenta. Essa posição aqui do Tietchan, que ele tá titular, o Vasco precisa contratar pra ontem, cara. Pra ontem. A gente sonhou com o Deossa, não tivemos o Deossa. Era o cara pra fazer, dividir a responsabilidade com o Thiago Mendes. Seria outro time. Outro time.
E o centroavante, né? Centroavante, acho que também precisa contratar. E o zagueiro, pô, a gente ainda tá com o Cuesta, cara. Às vezes a gente se esquece disso, mas a gente ainda tá com o Cuesta jogando aqui. O Cuesta não é nenhum primor, cara. A gente sonha com o Diego Carlos, tá com o Cuesta. Sonha com o Deossa, estamos com o Tietê. E assim por diante. Fui.